com vocês, de estar nesta comunidade e dizer a vocês diante de Deus, e Deus sabe o quanto eu amo vocês, amo o Neto, amo a liderança. E eu disse a ele há pouco ali, porque Deus colocou no meu coração, há projetos de Deus grandes para essa comunidade. Basta que sejamos obedientes e andemos no caminho do Senhor e na vontade dEle. O resto, me permitam dizer, o restante é com Ele, Ele faz. Como dizia um pregador antigo que eu conheci, se a gente deixar, Deus faz direitinho. Basta não atrapalhar. Hoje eu não chamo de sermão que vocês vão ouvir hoje, mas de uma palavra, de um estudo. Ele é mais no formato de um pequeno estudo. O valor de um olhar bíblico. Todos nós aqui temos olhos e olhamos para onde queremos. Para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás. Nós olhamos. E há muitas pessoas que só dão valor ao olhar quando perdem os olhos, quando perdem a vista. Deus nos deu essa habilidade. Mas nós precisamos ter muito cuidado com o olhar. Eu li a história de uma senhora que reclamava muito da doméstica. Toda vez que a moça limpava os móveis, ela reclamava, era uma agonia, era uma briga, era uma contenda. E a menina limpava, a patroa olhava e dizia, está imundo. E a moça limpava, passava óleo nos móveis, ajeitava tudo, e a patroa olhava e dizia, piorou. Até que a moça criou coragem e disse, patroa, não fique com raiva, mas me faça um favor, me empreste aqui seus óculos. E ela entregou os óculos, a moça levou, lavou, limpou, tudo, deixou tudo bem limpinho, colocou no olho, a patroa olhou para os móveis e disse, agora você limpou. A sujeira não estava nos móveis, mas na lente. E isso acontece com os nossos olhos. Há pessoas, nós não devemos fazer isso nem praticar, que parece que revelam-se só no olhar. Há uma leitura dos olhos. Por isso Jesus disse que nós precisamos ter cuidado com os olhos. Com o olhar. O olhar define muita coisa. E eu quero ser bem objetivo, a Bíblia nos ensina que se o olhar for bom, preste atenção, se o olhar for bom, todo o corpo será iluminado. Tudo está no olhar e Paulo deseja que os olhos sejam iluminados. Por isso a Bíblia diz, todas as coisas são puras para os puros. Duas pessoas podem olhar para o mesmo lugar, uma diz esse lugar é bom, outra diz é ruim. A outra diz ele está limpo, a outra diz está imundo. A outra diz ele é bonito, a outra diz ele é horrível. O outro diz ela é boa, é mansa, o outro diz é braba e é ruim. O mesmo olhar. Não se pode avaliar nem definir apenas pelo olhar, porque o olhar é perigoso. A mente corrompida, preste atenção, a mente corrompida, e todos nós tivemos a mente corrompida, condicionada, forjada, influenciada. A mente corrompida adoece e contamina o olhar. O olhar humano, já disseram vários cientistas, não é, na verdade, é apenas uma projeção e não realidade. Nós podemos aqui, digamos que sejamos aqui 100 pessoas, olhar para a mesma coisa e ter 100 opiniões diferentes. Pode ou não pode? Pode. Podemos olhar e dizer que coisa boa, a outra diz isso é horrível. Ah, isso é uma maravilha, isso não presta. O olhar não dá segurança para que nós julguemos, porque ele é uma projeção de quê? Projeção do quê, bispo? Do que está aqui dentro. Eu vejo como eu sou.
isso, os nossos mais duros julgamentos, às vezes, são apenas projeções. Na verdade, preste atenção, quando julgamos, nos revelamos. Quando eu digo assim, fulano é isso, eu me revelo. Quando eu digo ela é isso, eu me revelo. No julgamento, há uma autorrevelação. Precisamos ter cuidado. Eu estou falando isso porque eu nunca preguei sobre isso. Isso não é um sermão, não. É mais parecido com uma aula. Mas impactou-me muito, porque é uma realidade. Você conversa com médicos, conversa com psiquiatras, conversa com psicólogos. Eu tenho psiquiatras na igreja, psicólogos, e há hoje um consenso com relação a isso. O que é o olhar humano? É a interpretação pessoal do que está vendo. E mais nada. O olhar revela muito de uma pessoa. O olhar, a forma como alguém olha, revela mais dela do que o que ela vê. Mostra quem é. Há uma leitura do olhar. E é claro na Bíblia que quanto pior for o olhar, mais age o inimigo. Porque o olhar gera julgamento, o julgamento gera convicção, a convicção pode ser errada, daí começa a construção de uma imagem, da imagem vem a fama, vem o conceito e a destruição. Eu já contei, não me lembro se contei aqui, de uma senhora que o casamento entrou num desastre, foi uma coisa horrorosa, briga, contenda, agressão, terrível. E eu perguntei no gabinete, por que casou? E ela disse, porque ele parecia bom. Eu digo, está vendo? Parecia bom. Olhar. Cuidado com o olhar. Jesus mandou focar o olhar em quê? Parece poesia, mas não é. É um direcionamento. Ele disse que olhassem, disse aos discípulos, olhem os lírios dos campos, os pardais, olhem o pôr do sol, sintam o cheiro das flores, etc., para direcionar aquilo que pode trazer boas influências. O bom olhar enxerga e discerne com confiança. O bom olhar, eu chamo de bom olhar, o olhar sadio pode perceber virtudes onde outros não veem. Podem perceber esperança onde alguém diz, não tem mais jeito. O bom olhar é seletivo. Quando olhamos com os olhos, preste atenção, da palavra de Deus, o mundo começa a revelar coisas boas. Quando o Titanic, aquele navio que a gente chama aqui no Brasil de Titanic, quando ele afundou, houve gritos, pavor, desespero, agonia, choro, maldição, gente que blasfemava, mas houve os que louvaram. Houve os que partiram para a eternidade em cânticos, bendizendo o nome de Deus, cantando aquele louvor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Por quê? Porque a visão era diferente em cada um que olhava, que percebia. Quando olhamos com os olhos da palavra de Deus, o mundo começa a revelar coisas boas. O bom olhar não teme consequências, porque não é um olhar de julgamento, não é um olhar de condenação. O bom olhar enxerga com confiança. O bom olhar só investe tempo no que alimenta, no que constrói, no que edifica, no que aprimora e no que abençoa. Eu tive amigos na minha juventude que só gostavam de olhar para o que não prestava. E eu também andei com esse hábito. Ah, aquilo não presta. Cuidado, minha mãe dizia, cuidado, não olhe. Aí é que o interesse aumentava. O bom olhar começa a varrer,
não só a nossa mente, a nossa psique, mas a varrer o mundo que está diante de nós. De repente, quando nos habituamos ao bom olhar, e o que eu chamo de bom olhar não é ser bonzinho. Ah, ele é bonzinho, acha todo mundo bom. Não é isso. É o olhar como a Bíblia ensina que ele deve ser usado. Ele vê com misericórdia. Não nega que aquilo é ruim, não nega que ele não presta, não nega que ele é criminoso, não nega que ele é adúltero, não nega que ele é ladrão, mas diz ele tem jeito em nome de Jesus. Esse é o olhar que a Bíblia nos ensina a ter. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ladrão. Nunca teve chance de se arrepender na vida. Nunca mudou de vida. Morreu ladrão, assassino. Na última hora, ele olha para o Senhor e diz, lembra-te de mim. E a resposta é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As injustiças e erros são desafios vencidos. O bom olhar vê as boas coisas como dom de Deus. Dom de Deus. Quem é que poderia inventar uma árvore? Qual é a fábrica que fabrica uma árvore para produzir jaca, manga? Ah, uma aguinha de coco é tão bom. Qual é a indústria que fabrica coco? Os olhos veem o que Deus faz. Os olhos bíblicos veem. Quem tem olho bom, já disse um filósofo cristão, mesmo o cego tem bom olhar. Quem não tem olho bom, mesmo vendo, está cego. Gente assim não precisa fazer propaganda de si mesmo. É notória, é óbvia, é claro. Essa luz do mal, só o inferno vê. Cada um de nós dará conta do seu olhar. Não adianta eu chegar diante da presença de Deus e dizer, mas fulano era pior do que eu. Cada um dará conta do seu olhar. Limpemos os nossos olhos com o colírio da obediência à palavra de Deus e o exercício de oração, e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Eu vou deixar hoje, quando eu terminar, com o nosso querido Neto, este estudo, para que ele, depois com vocês, possa aprofundar mais. Cada um de nós dará conta do nosso olhar. Eu não posso chegar, nem vai adiantar chegar diante de Deus e dizer, fulano era pior do que eu. Não adianta, eu sou eu e ele é ele. Você é você e eu sou eu. Ah, mas ele matou, eu não matei. Não interessa. Não interessa. Vamos limpar os nossos olhos. E o único colírio que limpa os nossos olhos não é conhecer a palavra, é obedecer a palavra. É fazer. A minha mãe, quando olhava para mim, quando eu era criança, pelo jeitinho dela, eu sabia que a sua ia ser grande. Né? Quando ela olhava para mim, eu já contei, acho que eu me contei aqui, da última vez que estive aqui, eu tinha 13 anos de idade, fui fumar escondido. Na minha época de 13 anos, só tinha 2 marcas de cigarro, Continental e Hollywood, e filtro ninguém sabia o que era. Filtro era para beber água. Estou eu lá fumando, escondido num beco, quando eu levanto a cabeça, está a mamãe na minha frente. Ela não precisou abrir a boca. Quando ela olhou, eu digo, é hoje. E já comecei a derramar lágrimas. E não deu outra, ela olhou para mim e disse, o próximo que eu pegar, você fumando, você vai comer o cigarro na minha frente. Até hoje. Olhar. O que é que eu quero dizer? Nós não podemos julgar, porque nós não temos olhos para um julgamento sadio. Nós temos que colocar nos nossos olhos o colírio de Deus, para que
vejamos como Deus quer que a coisa seja vista em nome de Deus, Jesus. Eu vou deixar com o Neto, e aqui tem 20 versículos que eu não vou ler. Eu vou pedir só que pegue a sua Bíblia. E eu vou pedir que leiam alguns. Quer dizer, eu vou pedir que eu vou indicar gente daqui com o dedo, e quem eu indicar vai ficar em pé e vai ler o versículo que eu disser. Abram primeiro no livro de Salmo. Salmo 11. Ariel, pode, meu filho? Salmo 11 e verso 4. Salmo 11 e versículo 4. Leia, fique em pé e leia. O Senhor está no seu santo templo, os seus olhos estão atentos, vamos dizer? Os seus olhos estão atentos. Digam, os seus olhos estão atentos. Me permitam dizer com toda a reverência, numa linguagem nordestina bem clara, Deus não é besta. Já ouvi muito isso. Você pensa que eu sou besta? É bem nordestino. Deus está atento a mim e a você. Nos mínimos detalhes. Outra pessoa, abra em Jeremias, capítulo 16 e verso 17. Agora, quem quiser pode abrir. Jeremias 16 e 17. E fique em pé e leia. Vamos lá, é aula. Jeremias 16 e 17. Porque os meus olhos estão sobre todos, e os seus caminhos não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Os meus olhos estão sobre todos. Nada se esconde dos meus olhos. Você diz, eita, foi bom, mas ninguém viu. Oi. Vou de novo. Os meus olhos veem tudo. Aí a gente pensa em dois olhinhos, não é? Os olhos de Deus são diferentes. Agora eu vou pedir que outro leia 1 Pedro 3 e 12. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 12. Com isso daqui a gente vai terminar, viu? Não se aperreie não. 1 Pedro 3 e 12, mais para o fim da Bíblia. Alguém achou? Pronto. Os olhos do Senhor estão focados, abertos para os justos, aos obedientes à palavra de Deus, aqueles que vivem a palavra de Deus. Não é religião, é relacionamento com Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Elizabeth Elliot, uma gigante do reino de Deus na terra, que graduou-se e pós-graduou-se na Universidade de Colômbia, em Nova York, ela disse que esta é a oração mais completa do mundo em toda a história. Seja feita a vontade de Deus. E assim será a terra como é o céu. Vamos para mais um. Hebreus 4, verso 13. Hebreus 4 e 13. Quem achar, leia, mesmo que repita a pessoa. Diz aí, Aninha, fica em pé. 4:13. Pronto, agora. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não adianta dizer, eu vou me esconder. A maior inutilidade é pensar que nós nos escondemos de Deus. Afinal de contas, esse mundo não seria, o mundo é fruto do Big Bang.
uma explosão. Essa explosão é inteligente demais, não é? Então, essa mente organizada, perfeita, tem o olhar perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em frente, está perto, viu? Efésios capítulo 1 e verso 18. Efésios 1 e verso 18. Quem achar, leia, mesmo que já tenha lido. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pronto. Mais uma palavra extraordinária. O olhar, dependendo como olhamos e para onde olhamos, pode nos trazer desespero ou esperança. Amém? Temos que aprender a olhar. Agora vamos ler outro, Salmo 94 e verso 9. Está perto, viu? Salmo 94 e verso 9. Acharam? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Será que aquele que fez o ouvido não ouve? E que fez o olho não vê? E eu vou parar agora, só vou pedir mais um. Leiam Jó 34 e 21. Jó 34 e 21. É o livro que antecede o livro de Salmos. Jó 34 e 21, perdão. 34 e 21. Pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Que olhar, hein? O que eu estou gostando é que ninguém sabe, ninguém viu. Eu errei, fiz o que não devia fazer, mas ninguém viu. Lê do engano. Ele sabe tudo e tudo vê. E o último, Mateus 6 e 23. Mateus 6 e 23. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Converse com um psicólogo, com um psiquiatra cristão que conhece a Bíblia, que vai lhe dar uma explicação melhor ainda. Concluindo, queridos, eu repito o que disse na introdução. Se o olhar for bom, todo o corpo será iluminado. Todas as coisas são puras para os que têm olhos puros. A mente corrompida adoece e contamina o olhar. O olhar humano é apenas uma projeção. Depois você diz, meu Deus, como eu estava enganada. Como eu estava enganado. Eu olhei e vi outra coisa. Quando julgamos, nos confessamos. Quando eu digo assim, fulano não presta, às vezes eu é que não presto. Por quê? Porque às vezes o defeito está no meu olhar. Nós não vemos o interior de ninguém. O bom olhar busca o melhor. Olha para uma pessoa e vê o melhor. O mau olhar olha para a mesma pessoa e vê o que ela tem de ruim. O bom olhar enxerga e discerne. Discernir é disserzir, descosturar. Ele rasga e vê a verdade. O bom olhar não teme consequências, o bom olhar é seletivo, o bom olhar não teme nada, enxerga com confiança. Que Deus nos dê a verdade.
Concluo dizendo, quando olhamos errado, o prejuízo é nosso, mais do que aquele que nós olhamos errado. Quantos casamentos destruídos porque, ela parecia tão boazinha. Ele parecia tão correto. Geralmente o prejuízo é nosso. Eu fechei negócio com ele porque tinha cara de honesto. É o olhar. Eu peço a Deus que faça o que eu não sei nem posso. Que é instalar esta palavra no coração de cada um de vocês. Porque isto chama-se vida. Viver não é só existir. Tem muita gente que existe, mas não vive. A vida é uma agonia, é um inferno, é uma tristeza, é dor em cima de dor, tristeza em cima de tristeza, decepções em cima de decepções, esperanças e frustrações frustradas. Precisamos viver e não apenas existir, mas ter vida, deitar e dormir. Hoje eu não tomo mais nada para dormir. Eu tenho 50 anos de ministério, passei mais de 40 dormindo com remédio. Aí Deus fez o que minha mãe fez, me deu uma surra de amor. Aí eu acordei. E hoje, meu risco é demorar a acordar, se deixar eu embalo. Porque paz no coração. Eu não vi ainda, não estou fazendo isso para ninguém ver. É para a glória dele e o bem da minha própria vida, porque entendi finalmente, não porque estudei em faculdade ou em seminário, nada disso. Entendi porque as aulas no escuro, na dor, foram as que mais me ensinaram. E eu digo a vocês, usem o colírio da obediência à palavra de Deus. Depois me digam, façam uma experiência, amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ficar em pé. Eu vou pedir a Neto que ore, para que o que foi dito aqui seja aplicado pelo Espírito Santo, porque não sou eu que aplico, eu sou carente também. Eu preciso, mas é Ele quem aplica. Ele conhece cada um por um. Afinal, isso não é uma brincadeira. Neto, ore, querido. Senhor Deus, Pai, a gente pede, Senhor, que Tu venhas agora nesse momento e mude a nossa cosmovisão, Pai. Que as nossas lentes possam ser limpas, mas limpas, Senhor, através do Teu amor, através, Senhor, da Tua palavra, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, porque a nossa tendência, Pai, é ter um olhar maldoso, é ter um olhar pecaminoso, mas vem, amor, e nos exorta, Pai, para que a gente tenha um olhar, um maravilhoso olhar, Pai, que transforma a vida das pessoas, que transforma a vida daqueles que nos conhecem, Pai. Nos perdoa se por acaso a gente olhou com olhos impuros, maldosos e desejosos pelo pior, pelo nosso irmão, para o nosso irmão. Mas agora, Espírito Santo, muda a nossa lente, muda os nossos óculos, para que a gente veja através das lentes da fé, para que a gente não viva, Senhor, uma vida de religiosidade, mas uma vida íntegra, reta, justa,
perante o mundo, Senhor. Para que a gente não seja apontado como pessoas que vivem de aparência no meio do povo de Deus, mas que a gente seja, Senhor, o verdadeiro povo de Deus. E que a gente mude a lente das outras pessoas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.